Já teve algum momento da tua vida que você sentiu que não era bom o suficiente? Já duvidou das suas próprias capacidades? Teve medo de falhar e pensou, eu não sou capaz de fazer isso? Esse tipo de pensamento e de sentimento são bem comuns quando a gente enfrenta uma situação nova, seja ela qual for. Algumas pessoas com maior intensidade, outras com menor, mas sempre existe. E se a gente olhar a Bíblia, até grandes homens de Deus passaram por isso, a falta de confiança em si mesmos. E hoje eu quero te mostrar nesse vídeo como a verdadeira autoconfiança não vem de nós mesmos, mas daquele que habita em nós. Então já deixa o seu like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e escreve aqui nos comentários, minha confiança vem de Deus. Vamos junto aprender como construir uma autoconfiança inabalável no Senhor? Quando a gente pensa em Moisés, já vem à mente aquele grande líder, que liberou Israel lá do Egito. Mas você sabia que lá no começo, quando Deus falou com ele, Moisés não confiava nele mesmo? Lá em Êxodo, nos capítulos 3 e 4, Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, mas ele, na hora, começou a dar um monte de desculpa. Quem sou eu para fazer isso? E você não acredita em mim? Eu não sei falar bem. Para você que é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Renata, sou terapeuta cristã, especialista em ansiedade e insônia. Eu também sou criadora de conteúdo, Administradora de empresas, mãe, esposa, dona de casa, tecladista, professora da escola bíblica. E nesse canal eu falo de vida espiritual e emocional de uma forma leve, porém profunda. Então já se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu deixei um link na descrição desse vídeo. Me chama lá. Tem desconto especial na primeira sessão para quem for inscrito no canal. É só falar que me acompanha aqui. Aproveita. Moisés olhou para suas limitações, mas ele não olhou para Deus. Para aquele Deus que estava chamando ele. Ele queria confiar nas suas próprias habilidades, mas Deus queria que ele confiasse no seu poder. Quantas vezes a gente faz o mesmo? A gente se sente incapaz, nos comparamos com os outros, consideramos que a gente não tem talento suficiente. E a comparação é uma reação que normalmente a gente faz em relação às outras pessoas. Geralmente quem a gente considera superior, seja profissionalmente, seja a nível de maturidade ou espiritualidade, enfim. A gente se compara com as outras pessoas com muita frequência. Mas se a gente aprender a usar essa habilidade de comparação, comparando com a gente mesmo, eu acredito que muita coisa ia começar a mudar na nossa mente e na nossa forma de se olhar. Mas, voltando para Moisés, assim como Deus falou para Moisés, Ele está falando para você hoje, eu estarei com você. A nossa autoconfiança, ela não precisa ser baseada em nós mesmos, porque a gente é falho, né? Ela precisa estar fundamentada naquele que é infalível. E sim, é interessante a gente celebrar as vitórias, as conquistas que a gente tem mediante o nosso esforço. Com certeza, faça isso sim. Mas entenda uma coisa, tudo que nós temos, tudo que nós somos, são para a glória de Deus. Só são porque Ele nos fez assim. São porque Ele nos deu habilidades e talentos únicos. Só que nada disso é para a gente se vangloriar, mas para que Ele seja glorificado, para que toda a honra seja devolvida a Ele. O mundo ensina que a autoconfiança significa acreditar cegamente em nós mesmos. Por exemplo, ficar repetindo frases, eu sou incrível, eu posso tudo, eu sou o suficiente. De novo, você e eu até podemos ser tudo isso sim, principalmente porque nós somos criação de Deus e tudo que Ele faz é bom. E a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então isso prova mais uma vez que sim, nós somos tudo isso, mas somos porque Ele é. O problema é que olhar apenas para o próprio eu e supervalorizar essas qualidades, essas habilidades e tudo mais,
é que a gente acaba colocando na gente mesmo um peso e uma fragilidade enorme. Eu sou incrível. Mas e aí, o que acontece quando a gente erra? Quando a gente briga? Quando as estatísticas e os sinais mostram que a gente não é tão forte assim? A autoconfiança do cristão não é baseada em si mesmo, mas no que Deus é em nós. Lá em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em 2 Coríntios 3,5 também diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando a gente entende isso, a gente não precisa viver inseguro, sabe? Se Deus chamou a gente para alguma coisa, fica tranquilo que Ele vai capacitar. Agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode desenvolver essa autoconfiança. É claro que assim, em processo terapêutico individual, a gente pode trabalhar esse desenvolvimento de uma forma mais direcionada, né? De acordo com a dificuldade de cada pessoa. Mas eu tenho certeza que essas dicas aqui vão te ajudar a começar a se observar, a fazer pequenos ajustes para desenvolver essa autoconfiança. E a primeira é: mude sua autopercepção. A forma como você se vê impacta diretamente na sua confiança. Muitas vezes a gente se prende a acontecimentos que nos fizeram sentir incapazes e a gente toma aquilo como verdade absoluta. Na prática, como isso funciona? Identifique os pensamentos negativos sobre você mesmo e se pergunte: isso é realmente verdade? Pega um caderninho para você fazer as anotações que são só suas e comece a escrever ali qualidades, pontos fortes. E sempre que você se sentir inseguro ou insegura por algum motivo, pega o caderninho e vai lendo. Vai reafirmando para você mesmo tudo que você é e tudo que você tem de bom. Mais uma dica: exposição gradual. A confiança, ela vai crescendo quando a gente enfrenta desafios de forma progressiva. Quanto mais você se expõe àquilo que você tem medo, àquilo que você não se sente confiante, menos assustador aquilo vai se tornando. Na prática, por exemplo, se você tem medo de falar em público, começa gravando pequenos áudios para os seus amigos. Se você tem medo de se expor nas redes sociais, faça pequenos vídeos sem compromisso para você mesmo, sabe? E o mais importante, celebre cada pequena vitória, cada pequeno avanço que você tiver. Mais uma dica e poderosa essa, hein? Troque mentiras por verdades. Substitua a autocrítica pela verdade de Deus. Para de repetir para você mesmo aquelas palavras assim: eu não sou capaz, eu sempre fracasso, eu não vou conseguir, não dou conta disso não. Troca isso por algumas afirmações que declaram a palavra: o Senhor é minha força e o meu escudo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus já preparou boas obras para eu andar nelas. E comece a trazer na sua mente as verdades da palavra. Outra dica importante: fortaleça a tua identidade em Deus. A fé, ela influencia a autoconfiança porque ela traz para a gente uma base sólida que não vai depender da situação ou da aprovação de outras pessoas. Na prática, todos os dias, medite em versículos que reforçam quem você é em Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 1,7. Ali fala: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí você ora, pedindo a Deus que traga à tua mente, que revele para você o que você deve entender a respeito de quem você é. Um ponto bem importante para trazer aqui é que a autoconfiança, ela é a gente acreditar na nossa capacidade, aquela capacidade para enfrentar os desafios, para ir lá, encarar e resolver aqueles problemas, para tomar as decisões certas, decisões sábias. Mas não significa não ter medo, significa acreditar
na gente mesmo, crendo que Deus é quem nos capacita para fazer todas as coisas, aquilo que a gente se propõe a fazer. E a gente vai enfrentar esse medo e agir, apesar do medo, eu avanço. Apesar da falta de confiança, eu faço. Eu já disse e vou repetir. A confiança, a autoconfiança, ela vai crescendo à medida que a gente se põe em movimento, à medida que a gente age. Voltando lá para o exemplo de Moisés, ele só começou a ver os milagres quando ele obedeceu a Deus e deu o primeiro passo. Aí eu te pergunto, você sente que Deus te chamou para alguma coisa, mas tá travado aí, com medo? Você sente que tem fugido de desafios porque você não acredita em você mesmo? Eu te convido hoje a tomar uma decisão, a dar um passo de fé. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Mesmo que as suas mãos fiquem trêmulas. Eu confesso que eu tremi muito, por exemplo, quando eu tomei a decisão de mudar a estratégia aqui do canal. Eu já vinha pensando e orando em cima disso há um bom tempo. Mas quando foi a hora de tomar a decisão mesmo, é bem aquele ditado, tá com medo? Vai com medo mesmo. A verdade é que a confiança, ela vem na caminhada. Vem quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente sai da zona de conforto e decide agir. Lá em Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por último e não menos importante, essa dica é boa, hein? Cultive um relacionamento profundo com Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia nele. Quanto mais a gente confia nele, mais a gente confia no que ele colocou em nós. Moisés mudou quando ele aprendeu a depender de Deus. Ele falava com Deus face a face, ele buscava a sua presença. Se você quer uma autoconfiança inabalável, você precisa orar diariamente, meditar na palavra, cultivar uma vida de comunhão com o Senhor, fazer a sua parte. Mais um versículo para você meditar. Salmos 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado. E por falar em ser abalado, muitas vezes a gente sente um desânimo tão grande, né, de buscar Deus, não é mesmo? Até com a vida mesmo. A gente fica até com a consciência pesada de falar isso, mas é verdade. Ou será que é só comigo que acontece isso às vezes? Mas esse assunto sobre desânimo, eu vou falar só no próximo vídeo. Então fica de olho por aqui, hein? Agora me conta, em qual área da tua vida você tem duvidado de si mesmo? Deixa aqui nos comentários, eu quero orar por você. Aliás, a gente podia fazer isso agora, né? Vamos orar? Para Deus colocar em nós essa autoconfiança. Não a autoconfiança que o mundo ensina, baseado no eu, no ego, no poder, né? Na autocapacidade, mas a autoconfiança onde a gente vai buscar direto na fonte, em Deus. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo neste dia, te agradeço. Deus, Tu és grande, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus rico em amor, rico em bondade. Tu és a fonte de alegria, a fonte de vida. E tudo que nós precisamos está em Ti. Pai, hoje nós falamos sobre autoconfiança. E eu sei que muitos, ó Deus, aprenderam que a autoconfiança é algo que se desenvolve aqui internamente, baseado nas suas próprias capacidades. Deus, mas quem seríamos nós sem o Senhor? Quem seríamos? O que seria de nós se não fosse o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça se manifestando, Deus, em cada um de nós? Por isso, Pai, nós queremos sim exercer as habilidades, os talentos que o Senhor colocou em nós quando nos criou. Mas nós queremos reconhecer, ó Pai, que tudo isso vem do Senhor. Nós queremos devolver a glória para o Senhor.
Cada vez, ó Pai, que tivermos uma vitória, nós queremos oferecer e dedicar ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que não seja mérito nosso, mas que possamos, ó Deus, aprender a reconhecer os teus feitos em tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Não esquece não, você não está sozinho, tá? Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa para cumprir o chamado que Ele tem para sua vida. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.